E aí, pessoal, eu vou resolver esse exercício aqui agora. Seja G, com a operação ponto, um grupo, e sejam H1 e H2 contidos em G, subgrupos quaisquer. Prove que o H1 está contido, se o H1 está contido em H2, então o normalizador de H2 em G está contido no normalizador de H1 em G. Né? Vamos reforçar aqui. Esse símbolozinho que ele coloca, né? NGH. É o normalizador de H em G. Normalizador de H em G. E a definição dele é o seguinte. É um conjunto, né? Quem que é o normalizador de H em G? Ó, pra quem não conhece, esse símbolozinho aqui, ele é de definição, tá? Esse igual com um pontinho em cima quer dizer que a gente tá definindo algo. É o conjunto dos x pertencentes a G, que é o nosso espaço maior, tais que x a menos 1 pertence a H, qualquer que seja o A pertencente a H. Bom, essa é a definição de normalizador de H em G. Só que tem uma definição que a gente pode usar que é equivalente também, que eu vou estar utilizando essa outra definição para a gente resolver esse exercício, que é a seguinte. O NGH é os x em G, x em G, tais que o XH é igual a HX, qualquer que seja o x pertencente a H. E esse XH aqui, ele é o x vezes algum Hzinho, né? Para Hzinho é um conjunto, x vezes o Hzinho para Hzinho pertencente a H. E esse HX é a mesma coisa, o Hzinho vezes x para x pertencente a H. Ou seja, essa definição aqui é o conjunto dos x, tais que o XH é igual ao HX, qualquer que seja o Hzinho pertencente ao Hzão. Certo? E eu vou estar usando essa daí para resolver. Por quê? Porque a gente sabe que o H1 está contido no H2, certo? Então, a gente quer mostrar isso daqui. O normalizador de H2 em G está contido no normalizador de H1 em G. Tá. Então, vamos pegar um elemento no normalizador de H2 em G e mostrar que ele está no outro. Se x pertence ao normalizador de H2 em G, isso implica que, basicamente implica isso, que x vezes H é igual a HX, qualquer que seja o Hzinho no H2. Isso quer dizer que o x pertence ao normalizador de H2 em G. Ora, o H2, o H1 está contido no H2, certo? Então a gente meio que pode pegar esse H2 e restringir, fazer tipo uma restrição a H1. Então a gente fica com isso daqui. Que x vezes os... Vou colocar até outra letra. X vezes os A é igual a AX, qualquer que seja o A pertencente a H1. Porque o H1 ele é um subconjunto do H2. O H1 ele é a mesma coisa que o H1 interseção H2. E isso está contido em H2. Essa igualdade aqui, ela ocorre para qualquer cara que está em H2. Em particular, se eu pegar cara que está em H1, que é um subconjunto de H2, ela continua válida. Só que se o A está em H1 e eu tenho essa igualdade toda aqui escrita, isso implica que esse x pertence ao normalizador de H1 em G. Pronto.